Hey, corretor, eu quero te ensinar uma técnica muito valiosa que eu particularmente uso bastante nas minhas vendas. Por que isso? É uma técnica que chama Spin Selling. Tem vários livros, vários formatos explicando sobre ela, mas eu quero trazer ela de uma forma mais prática para vocês, trazendo para o nosso cotidiano, que é plano de saúde e como a gente pode utilizar ela cada vez mais. Okay, let's go. Ponto importante, quando a gente fala de Spin Selling, a gente está falando de Spin. Spin nada mais é do que o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade de solução. Simplificando para a gente, o S eu vou situar o cliente, então eu vou trazer a situação dele. Grande parte das vezes, com a gente, os corretores de plano de saúde, acaba sendo o quê? Qual a companhia que o cliente tem? As idades, se tem CNPJ, se não tem. É como se fosse um mapeamento da necessidade do cliente. Então eu vou perguntar as informações chaves para eu conseguir situar aquele cenário. Depois eu vou trazer os problemas que existem relacionados com aquela situação. Exemplo, a situação do cliente é a companhia X, é o custo Y e ele tem ali dois problemas. Vamos imaginar o problema com a companhia, causando uma instabilidade, enfim, ou até mesmo um problema com o custo, porque está subindo muito e ele não está conseguindo arcar financeiramente com aquilo. Então, quando a gente traz os problemas, a gente vai evidenciando os problemas. Então, falei do S, falei do P, agora, particularmente, o que eu mais gosto, que é o quê? O I, que eu vou implicar com aquele problema. Então, eu vou cada vez mais implicar. Exemplo, o cliente paga 10 mil reais por mês. Eu vou fazer o quê? Fulano, você tem ideia? No primeiro ano, você vai investir 120 mil reais. No segundo ano, colocando uma média de reajuste de 20%, você vai investir em torno de 140 mil reais. Então, a gente está falando de 120 mil, mas 140, 150 mil reais, você quase em 2 anos já investiu 300 mil reais, quase. Automaticamente, vamos colocar 3 anos. O seu custo com o plano de saúde ele pode chegar a quase R$500 mil. Você tem ideia o quanto isso pode impactar no seu planejamento financeiro? Você tem ideia o quanto isso pode te prejudicar? Isso eu falei de custo. Então eu impliquei com um problema custo. Agora eu posso implicar com o quê? Com um problema de instabilidade com aquela companhia. Exemplo, fulano, você tem ideia que você passou para mim que a sua referência de hospital é essa. Então eu acredito que em um momento delicado, como uma UTI, como uma cirurgia, como uma internação, querendo ou não, um momento que gera um custo alto para a companhia, ela pode simplesmente fazer uma ligação para você, ou se você não puder atender estando em uma UTI, por exemplo, ligar para o seu ente querido, seu companheiro ou companheira, enfim, estou com uma ambulância aqui embaixo para fazer a transferência do hospital X que você está para o hospital Y, que é o meu hospital. Para fazer o quê? Para baratear custo. Isso pode acontecer. Então, gera uma instabilidade com o produto. E aí eu trago isso para o cliente, mostro isso, evidencio isso para ele de uma forma muito, como posso dizer, às vezes a gente tem que criar a dor que muitas vezes o cliente nem sabe que tem, e eu mostro isso para ele. Então eu trouxe implicação com o problema de custo e trouxe implicação com o problema de instabilidade na companhia. Então eu falei do S, falei do P, falei do I, agora eu faço o quê? Que é o melhor, o N, que é a necessidade de solução. Então eu vou trazer a solução tanto para o problema custo e tanto para o problema relacionado à instabilidade. Então como que eu faço isso? Trazendo uma solução plausível, que vai resolver o custo e que vai resolver a instabilidade, que muitas vezes o cliente não sabia e a gente mostrou isso para ele. Então usando de uma forma consciente, de uma forma estratégica, o SPIN, desde o S, P, I e N, cara, vira uma arma muito boa, uma arma no formato positivo. Por que no formato positivo? Porque você tem que saber utilizar. Gabriel, mas isso a gente está fazendo, mexendo com a programação neurolinguística do cliente? Não. O que eu estou fazendo é o quê?
usando de uma estratégia para conseguir trazer a minha informação que eu quero trazer, que é a necessidade lá no final, de uma forma mais objetiva, que muitas vezes a gente não consegue trazer, porque a gente não consegue falar o que o cliente precisa ouvir para ele te dar atenção. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo que fez sentido para você, salva esse vídeo e compartilha para os seus colegas. Ah, ponto importante, eu vou fazer uma Masterclass. A segunda, na verdade, porque a primeira foi um sucesso, então eu quis compartilhar novamente. Então, se você quer participar dessa Masterclass, comenta aqui embaixo, eu quero, que o meu time vai entrar em contato com você. A paz vai ser sensacional. Então, isso que eu compartilhei aqui vai ter muito mais lá na Masterclass. Fica com Deus, até a próxima.